E aqui eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês, né? Agora que vocês já entenderam que as pessoas são ineficientes, ineficazes, desorganizadas e muitas das vezes irresponsáveis, eu quero falar uma coisa pra vocês sobre alta performance, né? Primeiro, quebrar uma objeção. Alta performance não é sobre trabalhar até ter um burnout. Muita gente que são críticos à alta performance falam que, não, porque você vai ter um burnout, porque isso vai acontecer, pipi, pó, pó, pó. E a pessoa começa a trabalhar a alta performance como se, tipo assim, é você trabalhar 15 horas por dia, entendeu? Você não vai no banheiro porque você tá trabalhando, você não come porque você tá trabalhando, você não faz nada porque você tem que trabalhar e você tem que produzir, entendeu? E aí, é isso. Na cabeça de muita gente, alta performance é isso. Gente, não tem condições de ser isso, cara. Tipo assim, vamos lá, vamos trabalhar. Alta performance é você extrair o máximo possível do seu potencial, respeitando os seus limites e respeitando o que seu corpo precisa para você trazer o máximo de resultados. É como você ter um carro, para você extrair o máximo dele, você precisa de manutenção, cuidado e bom uso. Cara, se você tem um computador incrível, muito bom, e você quer extrair o máximo deles, quer extrair o máximo da memória RAM, o máximo do processador, o máximo da placa de vídeo, o máximo de cada uma dessas coisas, e você não cuida do seu computador, você não tá levando esse computador para alta performance, você está acabando com o seu computador. Se você tem um carro e você não faz a manutenção dele, não faz o cuidado dele, você quer correr, apostar corrida com Fórmula 1 ali, você não vai estar tendo uma alta performance no seu carro, você está acabando com o seu carro. Assim como você trabalhar 15 horas sem se preocupar com o que você come, sem se preocupar com o que você faz, sem se preocupar em dormir bem, sem se preocupar com esse tipo de coisa, você está acabando com o seu psicológico. Alta performance não é sobre você trabalhar até o fim. É o equilíbrio entre o máximo que você consegue trabalhar com um descanso X, com o corpo X, com o cuidado X, a nutrição X, a alimentação X e assim por diante. Entendeu? É o ponto ótimo. É encontrar o ponto ótimo entre o quanto que você consegue produzir com o descanso necessário para aquilo. Um exemplo muito bom que eu consigo te dar até mesmo aqui da agência. Eu, por exemplo, eu faço um tipo de trabalho aqui na agência que chama de copywriting. Copywriting basicamente é escrita persuasiva, é você escrever, lidar com texto, né? Você escrever páginas de vendas, anúncios, a maneira que as pessoas tomem ação. É um tipo de geração publicitária, né? Esse tipo de trabalho ele é cansativo, muito cansativo. Porque você precisa escrever os textos... Primeiro que você precisa escrever muito texto. E muitos desses textos ele tem muitas lógicas, tem muitos critérios que eles precisam passar. É muita coisa, entendeu? Não é simples, é cansativo. Tem momentos do dia em que eu estou exausta de tanta coisa que eu fiz no dia. E aí teve alguns dias específicos, por exemplo, em que eu precisava fazer... Já fiz as entregas, fiquei tava no final do dia, né? E eu precisava escrever anúncios, precisava escrever algumas páginas ali, fazer alguns trabalhos de copy. Cara, olha só que engraçado. É ineficiente... é ineficaz. Naquele dia, né? Foi ineficiente, foi ineficaz naquele dia. Eu fazer copy, eu trabalhar mais. Por quê? Porque minha cabeça estava cansada. E aí teve alguns dias que eu me forcei. Isso aconteceu vários dias, tá? Teve alguns dias que eu me forcei a escrever. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, com a cabeça fresca, eu vi o texto que eu escrevi e o texto estava horrível, estava horroroso. Eu tive que refazê-lo. Ou seja, sabe o que aconteceu aqui? Eu trabalhei mais e eu joguei meu tempo fora. Esse tempo que eu estava trabalhando, eu podia estar descansando. E aí eu poderia ter feito um texto melhor depois. Eu não descansei, eu continuei trabalhando e eu tive que refazer o trabalho. Isso é ineficaz e é ineficiente. Entendeu? A alta performance é muito sobre isso. Outro exemplo muito bom, Senhorita Produção. Senhorita Produção teve um queridíssimo dia em que ela precisava fazer algumas entregas aqui na agência. Umas edições de vídeo, né? Ela queria ficar, ela tinha um plano, falou pra mim que ia ficar até 3 horas da manhã editando vídeos, né, Senhorita Produção? Eu virei pra ela e falei, não. Não fica até 3 horas da manhã editando vídeo. Vá descansar. Por quê? Porque se você ficar até 3 horas da manhã trabalhando, editando um vídeo, que é uma coisa relativamente simples de ser feita, apesar de ser chato, eu acho a edição de vídeo muito chato, né? Demora, né? É um trabalho que demora, né? Mas ele é simples, cortar não é muito difícil de ser feito, né? Mas demora, é um trabalho que exige bastante tempo, né? Se você ficar, vamos supor, agora é 11 horas da noite. Se você ficar mais 4 horas, até 3 horas da manhã, editando vídeo com uma tarefa simples, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder 5 horas de você amanhã numa tarefa mais importante que você poderia estar fazendo. Ou até mesmo na edição de vídeo que você poderia estar fazendo de uma maneira mais rápida. E você não vai fazer. Por quê? Porque você está cansada. E ninguém trabalha bem cansado. Descansa agora e trabalha amanhã. E isso é eficaz. E foi eficiente. Mas vamos voltar aqui, gente.
Uma coisa que eu quero que você entenda é que seu corpo é a mesma coisa. A ideia é encontrarmos o ponto ótimo entre descanso, lazer e trabalho, a fim de você gerar mais resultados. Às vezes, você descansar, você gera mais resultados do que você estivesse trabalhando. Às vezes, olha só, às vezes, você descansar 2 horas e trabalhar 2 horas é melhor do que você trabalhar 4 horas. Às vezes é melhor. Depende de cada caso, cara. Mas é entender esse ponto ótimo. Vamos lá. De nada adianta trabalhar ao extremo em um dia e no dia seguinte não conseguir trabalhar. Essa é a maneira irracional, de trabalhar e pensar a eficiência. E aqui a gente chega num ponto muito importante, que eu quero que vocês entendam que a eficiência é diferente de eficácia. São 2 coisas diferentes. O que é eficácia? Eficácia é sobre fazer o que funciona. Coisas que não são eficazes na psicologia. Ponto 1. Não ter uma maneira de organizar potenciais pacientes. 2. Não ter uma maneira estruturada de captar pacientes. 3. Não ter uma lógica para o cumprimento das tarefas. Isso, você fazer essas tarefas sem ter isso não é eficaz, né? Agora, mas você está falando de não ter coisas, né? Claro, eu poderia ficar o dia inteiro falando de coisas que não são eficazes e que muitas pessoas fazem, né? Não ter tarefas eficazes faz a sua vida ser pior. Não ter um CRM, planilhas, processos, faz com que você não tenha um modelo de negócio que funcione. Logo, elas não são eficazes. Ou até mesmo, a gente pode trabalhar aqui tarefas que gastam o seu tempo e que também não são eficazes. Porque aqui a gente está falando de tarefas que você não gastou o seu tempo. Você não tem um CRM, você não tem tal coisa. Claro, você fazendo a tarefa, você vai demorar muito tempo ali, ou talvez você não faça. Mas você pode ativamente fazer uma tarefa e você só está jogando seu tempo fora. Por exemplo, coisas que não são eficazes na psicologia. Fazer posts tipo Canva na rede social. Eu ficar postando post do dia da árvore, do dia do professor, do dia de tal coisa no Instagram, acreditando que eu vou conseguir pacientes. Você não vai. Ficar postando diquinhas óbvias nas redes sociais também não vai trazer paciente. Por exemplo, depressão não é mimimi. Veja o porquê disso, cara, todo mundo sabe. A não ser que você esteja trabalhando num público completamente diferente, completamente novo, e você tem uma estratégia para trabalhar esse público, fazer esse tipo de postagem é inútil. 5 dicas de como lidar com ansiedade. Inútil. As pessoas já sabem. A pessoa pesquisa, cara. A pessoa vai pesquisar no Google, no ChatGPT. Isso é inútil. Falar esse tipo de coisa é inútil. Coisas para você lidar com uma crise de ansiedade. Ponto 1. Evite ambientes barulhentos. Pô, durma bem. Caramba, que dica incrível. Não pode ser dica assim. Tem que ser coisas diferentes. Tem que ser coisas que realmente fazem diferença na vida das pessoas, né? Tem que ser conteúdo original. Claro que essas coisas são óbvias na psicologia. Talvez possa ser utilizado de uma maneira inteligente. Só se for disputar um público novo. Um público que não é assistido pela psicologia. Só que fazer isso, apenas esse post, é inútil. Entendeu? Vamos lá. Ponto 2. Gastar o dinheiro do impulsionar no Instagram com a expectativa de fechar mais pacientes. Cara, se você gasta seu dinheiro com o impulsionar do Instagram, ou se você gasta dinheiro, até mesmo, a depender das suas circunstâncias, até mesmo aqui no TikTok, no impulsionar dele, é inútil. Você não vai conseguir pacientes. Você vai estar gastando seu dinheiro e você não está conseguindo nada. É ineficaz. Você não está cumprindo o seu objetivo. E o terceiro, e esse daqui, cara, esse aqui eu vou atingir muita gente. Pessoal, me desculpe, tá? Mas você gastar dinheiro com identidade visual, logo, achando que isso vai fazer você trazer pacientes no curto prazo, é inútil. Você está errado. É completamente ineficaz. Na maior parte das vezes, identidade visual e logo na psicologia é desnecessário. É inútil. É inútil. É inútil, de verdade. De verdade. Às vezes é mais eficaz você fazer a coisa muito simples. Às vezes, olha só o que eu vou falar. Às vezes você fazer um post no Instagram com o bloco de notas do seu celular é mais eficiente do que você ter uma identidade visual. E é mais barato, e é mais fácil. Por que você vai gastar dinheiro com identidade visual? Sendo que, olha só que interessante, porque eu já fiz uma live falando sobre isso, né? Mas assim, uma identidade visual que é boa, quer dizer, o objetivo de uma identidade visual é te destacar no mercado. A maior parte das identidades visuais são genéricas. Maior parte. Aí você vai gastar um dinheiro. Gente que faz identidade visual boa cobra 10, 20 mil reais pra fazer, tá? Pra fazer isso. 10, 20 mil reais. Você gastar R$1.000 pra ter uma identidade visual com um designer, você não vai ter uma identidade visual boa, tá? Sua identidade visual vai ser extremamente genérica, provavelmente. Muito provavelmente. Vai ser igual a todos os psicólogos. Tons, que vai ser aquelas em tons pastéis, mais ou menos, ali, mais ou menos no pastel. No pastel não. É o tom, aquele verde musgo, mais ou menos essa linha, assim, sabe?
que é um pouco mais saturado, mas é um tom bem sóbrio, que vai ser um terracota ali. É isso, genérico. Logo nem se fala, cara. Logo nem se fala. Cara, eu quero mostrar um exemplo aqui pra vocês. Não vou conseguir mostrar, cara. Eu não vou conseguir mostrar. Mas pesquisa logo psicólogo na internet. Vocês vão ver que todos os logos são iguais. E tem gente que paga pra ter um logo desse. É inútil. É inútil. É inútil. Você não vai conseguir nada no curto prazo em cima disso. Tampouco no longo prazo, se for genérico. A gente pode pensar em estratégia de longo prazo? Pode. Opa, podemos sim. Mas pensar em identidade visual e logo genérica numa estratégia de longo prazo, você só está rasgando dinheiro. É completamente ineficaz. Essas coisas não funcionam para objetivos descritos. Ou seja, isso é uma completa perda de tempo e dinheiro. Completa perda de tempo e dinheiro. Você vai estar, basicamente, rasgando seu dinheiro fora. Quer dizer, jogando seu dinheiro fora, né? Ou rasgando dinheiro. Agora vamos para eficiência. Eficiência é sobre fazer mais em menos tempo. Sem eficácia, não existe eficiência. Eficiência, cara, você só pode melhorar uma tarefa que você está fazendo, que ela funciona. Não faz sentido você ser eficiente numa tarefa que não funciona, entendeu? Isso bem que tem gente que faz ainda. Tem gente que tenta ser eficiente na tarefa ruim. Aí você automatizar o seu fracasso. Entendeu? Basicamente isso. Mas vamos lá. E aqui eu quero trazer uma frase muito boa de eficiência que, cara, eu quero que vocês entendam. Que é a simplicidade é a maior aliada da eficiência. A simplicidade é a maior aliada da eficiência. De verdade. De verdade. Ter um template lindo no Notion de organização de clínica, se você gasta mais tempo organizando ele do que fazendo de fato, do que organizando a sua clínica de fato, na maioria das vezes é preferível você organizar em um bloco de notas porque você gasta mais tempo na prática do que simplesmente deixando bonitinho. E tem muita gente que fica gastando o tempo pra caramba deixando bonitinho. E é inútil. Muito inútil. É preferível você ter um template, nem template, né? Mas se organizar os seus prontuários da maneira mais simplista possível, num bloco de notas ali do computador mesmo. E você gastar tempo fazendo os atendimentos, do que você ficar gastando tempo inútil deixando bonitinho, organizadinho, aesthetic. É inútil, é tempo inútil que vocês estão gastando, entendeu? E eu quero trazer uma nota pra vocês. A maior parte das pessoas se enganam com a procrastinação ativa. Ou seja, ela está fazendo tarefas inúteis que não vai levar ela a lugar nenhum. Que não vão levar ela a lugar nenhum, né? Não vão levar ela a lugar nenhum. Mas, como ela está fazendo alguma coisa, ela acredita que está trabalhando, mas não está. O nome disso é procrastinação ativa. A gente já falou disso no começo da live. E você se engana. De verdade, você está se enganando. Achando que você está fazendo uma tarefa e você não está. Você está fazendo uma tarefa inútil. E a gente é muito bom em se enganar. Muito bom. Por isso que a gente precisa trazer para a racionalidade. Pra gente não se enganar. Pra gente parar de agir com nossos instintos, dá pra dizer assim. Agora eu quero trazer uma coisa pra vocês, que é quantidade de resultados vezes o inverso do tempo gasto é igual a eficiência. Ou seja, quanto mais resultados você tiver em menos tempo, mais eficiência você tem. Essa é a lógica da eficiência.